Ok, meus irmãos, então vamos prosseguir aqui na nossa matéria de introdução à teologia sistemática e agora nós vamos partir para a primeira parte do nosso estudo, que é a parte dos prolegômenos. Deixa eu explicar para você o que é que significa prolegômenos. São aqueles elementos fundamentais que você precisa para que você adentre em uma disciplina, ok? Então é aquilo que vem antes, aquele conhecimento prévio que você precisa, que vai fundamentar a sua compreensão da disciplina. Nós vamos estudar aqui nessa matéria a teologia sistemática. Então, toda teologia sistemática, toda obra de teologia sistemática, ela começa com os seus prolegômenos, tá bom? E assim, então, não será diferente aqui na nossa matéria. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta mais fundamental de todas é essa: o que é teologia? Eu quero passar para vocês, eu quero entender com vocês o campo do conhecimento humano chamado teologia, e depois nós vamos especificar para aquilo que é chamado de teologia sistemática. A definição de teologia, pessoal, basicamente é o estudo ou ciência de Deus. A palavra teologia significa literalmente isso. Theos significa Deus, logia, conhecimento, sabedoria, estudo. Ok? Então, quando se fala em teologia, basicamente nós estamos falando do estudo da divindade, do estudo a respeito de Deus. No entanto, o nosso Deus é um Deus que se relaciona. Sendo assim, aquilo que é chamado de teologia cristã, ou seja, a teologia que estuda o Deus crido no cristianismo, ela considera que a divindade é um ser relacional, que a divindade ela se relaciona com os homens. Por isso, quando a gente fala de teologia cristã, ou basicamente teologia, nós precisamos incluir na nossa definição não só o fato do estudo de Deus, mas o estudo também da relação de Deus com os homens. Nós estudamos Deus não na perspectiva de um ente em que nós vamos ali tentar simplesmente entendê-lo. Nós vamos entender Deus nas suas relações com a humanidade. Portanto, a teologia é basicamente o estudo da pessoa e da obra da divindade, da pessoa e da obra de Deus. Não confunda aqui com... eu vou falar sobre isso com vocês posteriormente, com aquela seção da teologia sistemática que estuda o Deus Pai, ok? Quando eu falo Deus, ou quando se fala Deus em teologia, nós estamos nos referindo à divindade, aquilo que nós conhecemos como o Deus único e verdadeiro. Portanto, então, guarde isso em mente, a teologia é um estudo não só da pessoa de Deus, como também da sua obra em relação aos homens. E também, pessoal, a pergunta que logo surge é a seguinte: se nós vamos estudar a respeito de Deus, qual deve ser a nossa fonte de estudo? Como é que Deus se revela e nós podemos então conhecê-lo? A resposta é que a teologia cristã é o estudo a respeito de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia é a fonte do nosso conhecimento a respeito de Deus. Você então deve estar se perguntando, mas professor, não existe a possibilidade de nós estudarmos a respeito de Deus naquilo que é chamado de teologia natural, ou seja, na criação, na natureza? Será que não é possível a gente conhecer a Deus
através destes meios? E a resposta é sim, é perfeitamente possível. A natureza, ela também é uma fonte da teologia. Porém, nós cristãos, a teologia cristã, ela só estuda, só busca a natureza como meio de conhecimento de Deus, porque isso está revelado nas Escrituras. É justamente porque as Escrituras nos falam que os céus proclamam a glória de Deus, também que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto através das coisas que foram criadas. Então é justamente porque as Escrituras nos falam a respeito da revelação de Deus na natureza que nós podemos conhecer a Deus através da natureza, que nós usamos a natureza também como fonte para a nossa teologia. Mas é fundamental que você compreenda que aquilo que é chamado de teologia cristã, predominantemente, principalmente, utiliza a Bíblia como a fonte do seu conhecimento. Sendo assim, a teologia é o estudo da pessoa e da obra de Deus como revelados nas Sagradas Escrituras. Essa é, portanto, a definição fundamental daquilo que é chamado de teologia. A teologia, pessoal, ela faz parte do universo de estudos humanos. Você tem, por exemplo, as grandes áreas do conhecimento humano. Você tem a filosofia, a história, a biologia, que estuda a vida da natureza, a vida natural. E você tem também as chamadas ciências vernáculas, que estudam as línguas, as ciências médicas, enfim. Nós poderíamos aqui elencar as diversas áreas do conhecimento humano que são chamadas de ciências. A teologia, ela é uma dessas áreas, ela é uma ciência que, obviamente, é uma ciência que toca em todas as outras. Ela é uma área do conhecimento humano que interfere em todas as outras áreas, assim como a filosofia. Então, a sua teologia, quer isso seja consciente ou não, ela vai interferir na visão humana, ou não a sua teologia propriamente dito, sua mesmo, mas eu digo que a teologia que uma pessoa tem, conscientemente ou não, interfere em qualquer outra das ciências que a humanidade possa praticar. Então, entenda isso, que a teologia é um campo do conhecimento humano, é uma área do conhecimento humano, certo? E sendo uma área do conhecimento humano, ela possui seus princípios, ela possui as suas regras, ela possui as suas metodologias, ela possui as suas diversas áreas e por aí vai, tá bom? Agora, quais são as áreas da teologia? Como eu expliquei para vocês agora, então, a teologia como uma ciência, como um campo do conhecimento humano, ela tem diversos ramos. Veja, por exemplo, a biologia. A biologia é a área do conhecimento humano que estuda a vida natural. Dentro da biologia, você tem o estudo dos animais, da vida dos animais. Você tem também o estudo das células, a citologia. Você tem o estudo do DNA, você tem também o estudo da vida humana. Você tem a botânica, que é a área que estuda as plantas, digamos assim. Então, dentro da biologia existem as suas diversas áreas. Na teologia também é assim. A teologia, ela possui os seus campos definidos de estudo, aquilo que nós chamamos de especializações. Em primeiro lugar, a teologia,
ela comporta a área da teologia bíblica. Não confunda o termo teologia bíblica, ou a área do conhecimento teológico chamado de teologia bíblica, com o adjetivo bíblico quando você quer dizer que algo está de acordo com a Bíblia ou não. Então, quando você está lidando com um ensino teológico e você quer dizer que esse ensino ele é bíblico, você pode dizer, olha, essa sua teologia ela é bíblica, mas não é nesse sentido aqui. Quando nós usamos aqui o termo teologia bíblica como uma disciplina dentro da teologia, nós estamos nos referindo ao estudo das crenças nos tempos bíblicos. O que é o estudo da crença nos tempos bíblicos? Você vai estudar, o teólogo bíblico é aquele que estuda em que acreditavam os escritores da Bíblia. Basicamente isso, é uma disciplina descritiva. Ela vai tentar descrever o que os autores bíblicos ensinaram dentro do seu contexto. E a importância dessa área da teologia se dá pelo fato de que ela é a fonte primária de qualquer teologia. Então, qualquer outro tipo de teologia, qualquer outra das disciplinas da teologia, ela depende da teologia bíblica. O teólogo bíblico é, portanto, aquele que tem condições de julgar as outras disciplinas da teologia cristã. Por quê? Porque ele é aquele que analisa e que tenta descrever em que acreditaram os autores bíblicos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já para vocês. Segunda disciplina da teologia cristã é a teologia histórica. Como o próprio nome já diz, a história da teologia e teologia histórica é a mesma coisa. A história da teologia estuda em que creram os vários teólogos que existiram durante a história da igreja. Por exemplo, a teologia histórica é quem vai descrever em que criam os pais da igreja, em que cria Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, Lutero, Armínio, John Wesley, Jonathan Edwards e por aí vai. Então a função, a especialidade do teólogo bíblico é descrever a crença dos teólogos na história da igreja. E essa disciplina, ela também possui um enorme valor para a teologia. Por quê? Porque a teologia histórica, ela também, o teólogo histórico, ele também é quem tem boa condição de julgar as demais doutrinas da teologia bíblica, ou desculpe, da teologia cristã. E isso porque, como ele entende o processo histórico, como ele entende o desenvolvimento da doutrina durante a história, ele entende os riscos, ele entende os erros do passado, ele entende em que uma determinada crença resultou mais para frente, ok? Qual foi o resultado de determinado teólogo ensinar isso? Então, por exemplo, aquilo que Calbart ensinou a vários dos seus alunos, como foi o caso de Pannenberg, Jürgen Moltmann. Então, todos eles estudaram ali ao redor de Calbart. Qual foi o resultado da teologia de Calbart? Então, isso é isso é o campo de estudo do teólogo histórico, do historiador da teologia na história da igreja. Ok? Então essa aqui é uma segunda área da teologia. Em terceiro lugar, existe dentro da teologia cristã também a chamada teologia filosófica. O que seria a teologia filosófica? Seria o ramo da teologia que estuda as questões que a Bíblia não lida diretamente, e interagindo
com as questões de outro campo do conhecimento humano, que é a filosofia. Então, a teologia filosófica, ela faz essa interação entre a teologia e a filosofia, fazendo um diálogo entre essas duas disciplinas para lidar com questões que a Bíblia não é tão clara. Então, por exemplo, quando se afirma algo do tipo que a Trindade ela é três pessoas que subsistem em uma essência. Então, de onde é que vem esse termo essência para a Trindade? Ela vem da tradição filosófica, ela vem da tradição da filosofia grega, de Platão, Aristóteles e tudo mais. Eles falaram de essência, acidentes e tudo mais. Então, aqui você tem um termo da tradição filosófica sendo utilizado para explicar algo que a Bíblia não explica. Que é o quê? Como é que um mesmo Deus pode ser três e ao mesmo tempo um? Em que sentido Deus é um? Um outro exemplo é esse que está aí na sua tela. Qual é a natureza da liberdade humana? Então a Bíblia não diz qual é a natureza da nossa liberdade. Se a nossa liberdade nós somos livres no sentido de que nós temos a responsabilidade por decidir, ou se nós somos livres apenas para fazer aquilo que Deus decidiu por nós. Então isso são questões filosóficas que são emprestadas, são pegas emprestadas. Então são questões filosóficas que são tomadas emprestadas na teologia para lidar com uma questão que a Bíblia não é suficientemente clara. Então essa área da teologia, a teologia filosófica, ela tem um enorme valor apologético. Então a maioria daqueles que trabalham nessa área da defesa da fé, da cosmovisão cristã, eles são dessa área, da chamada teologia filosófica, ok? Grandes nomes, como, por exemplo, Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, Norman Geisler, recentemente William Lane Craig, todos eles são nomes que trabalham muito mais nessa área da teologia filosófica. E, por fim, a área que nós vamos estudar nessa matéria, a chamada teologia sistemática. A teologia sistemática, então, pessoal, ela estuda tudo isso que eu passei para vocês aqui. Ela estuda todas essas outras disciplinas. Ela tenta analisar o ensino bíblico, histórico e filosófico a respeito de um determinado assunto, de uma determinada doutrina bíblica. Por exemplo, vamos pegar aqui um assunto. Vamos pegar aqui o assunto da salvação. Então a teologia bíblica ela vai se preocupar em analisar a salvação, o que Paulo ensinou sobre salvação. A teologia histórica ela vai se preocupar em perguntar coisas do tipo: o que foi ensinado sobre salvação na história da igreja? A teologia filosófica ela vai abordar aquelas questões dentro do tema da salvação que a Bíblia não é muito clara, como, por exemplo, qual é a relação da chamada do evangelho com a liberdade humana. Então, como é que você pode dizer qual a natureza da liberdade aqui? E o teólogo sistemático, ele vai pegar isso que o teólogo bíblico disse, isso que o teólogo histórico disse, isso que o teólogo filosófico disse, vai organizar, vai sistematizar e vai elaborar, então, aquilo que é chamado de doutrina da salvação, o ensino da salvação. O que a Bíblia ensina sobre salvação, o que foi ensinado sobre salvação na tradição da igreja e o que a teologia filosófica nos ajuda a entender melhor esse tema da salvação. Nesse quesito, pessoal, uma teologia que faz esse trabalho muito bem é a teologia do pastor Franklin Ferreira e Alan White. Nessa teologia você vai encontrar esses assuntos não misturados, como é o que acontece
na maioria das teologias. Na de Erickson, por exemplo, a teologia sistemática de Millard Erickson, a teologia bíblica, histórica e filosófica, elas ficam bem misturadas ali. Mas na teologia do Franklin, ele divide bem parte histórica, parte bíblica, parte filosófica, né, apologética, e parte sistemática. Então, é um trabalho de teologia sistemática que privilegia as diversas áreas da teologia. Existe uma outra área que é chamada de teologia prática, que lida com coisas do tipo pregação, aconselhamento, a vida na igreja e coisas do tipo. Só que ela não é uma teologia teórica, ela não é uma área teórica. Então, ela bebe dessas fontes da teologia bíblica, histórica, filosófica e sistemática, ela bebe de todas essas fontes para formular uma prática, ok? Mas ela em si mesma não é bem uma teologia, tá bom? Porque ela não é teórica. Então eu trouxe aqui um gráfico para ajudar vocês a entenderem bem isso que eu estou tentando passar para vocês. Então aqui, certo? Deixe-me pegar aqui o apontador a laser. Aqui, essa linha que eu estou mostrando para vocês é a linha da história. Aqui você tem os tempos bíblicos, desde Gênesis a Apocalipse. Então você imagina aqui no comecinho Gênesis a Apocalipse, obviamente não estou dizendo que Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito, eu estou apenas seguindo a sequência que está nas escrituras. Então aqui você tem o que foi ensinado durante o período em que a Bíblia estava sendo escrita, ok? E aqui você tem a história da igreja, aquilo que foi ensinada depois que a Bíblia foi escrita e começou a ser interpretada pelos teólogos durante a história da igreja. Então, o que acontece? O estudo daquilo que foi ensinado no período bíblico é chamado de teologia bíblica, ok? Então, o teólogo bíblico ele vai se preocupar com coisas do tipo: qual é a teologia de Gênesis? O que é ensinado no livro de Gênesis? Ele vai se perguntar qual é a teologia dos evangelhos? O que é ensinado nos evangelhos? E aí um detalhe interessante é o seguinte, é que o teólogo bíblico ele vai tentar entender os evangelhos dentro do seu contexto. E para isso ele não pode, por exemplo, pegar uma coisa que Paulo ensinou para interpretar os evangelhos, a menos que algo que Paulo ensinou esteja dentro daquele mesmo contexto, o que de fato não acontece. Por quê? Porque os evangelhos não foram escritos por Paulo. Então você pode pegar Corinto e ajudar a primeira carta aos Coríntios para lhe ajudar na sua interpretação de Romanos, porque foi escrito pelo mesmo autor. Mas os evangelhos não. Então a teologia bíblica ela tem esse cuidado de entender os textos dentro do seu contexto, ok? Então o que você vai encontrar de livros nessa área? Você vai encontrar coisas, teologia do apóstolo Paulo, Jesus segundo os evangelhos, por exemplo, a trindade no evangelho de João. Então, o que o evangelho de João ensinou sobre a trindade? Algum tempo atrás saiu em português o livro Soberania de Deus e Liberdade Humana, do Carson. E ele trabalha este ensino na teologia do Evangelho de João. Então, isso aqui é um livro de teologia bíblica, ok? Livros de teologia bíblica, portanto, são aqueles que passam para nós o ensino do texto bíblico dentro do seu contexto. E um outro detalhe importante é que o teólogo bíblico ele não se preocupa em relacionar este ensino com os dias de hoje. Então você não vai ver livros de teologia bíblica fazendo aplicações práticas ou relacionando com a vida no mundo de hoje. Ele apenas se preocupa em descrever o ensino nos tempos bíblicos. Agora, o estudo aqui no período da história da igreja é a teologia histórica.
ela estuda então aquilo que foi ensinado pelos teólogos na história da igreja. E então, quem vai se preocupar com tudo isso é a teologia sistemática e mais a teologia filosófica, certo? Teologia filosófica também está aqui no meio, porque ela não lida com uma área, um período histórico, mas a teologia sistemática tanto vai se preocupar com a teologia bíblica, a teologia histórica e também a teologia filosófica. Para encerrar essa aula, pessoal, eu queria só mostrar para vocês alguns livros que normalmente são livros de cada uma dessas áreas. Da teologia bíblica você tem teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento. Então, quando você encontrar um livro chamado Teologia do Antigo Testamento ou Teologia do Novo Testamento, o que você deve esperar? Você deve esperar que o escritor deste livro ele procure descrever para você o que foi ensinado por cada um dos escritores dos testamentos. Então, na teologia do Led, por exemplo, a teologia do Novo Testamento do George Eldon Led, você vai encontrar o ensino de Mateus, o ensino de Marcos, o ensino de Lucas, o ensino de João e por aí vai. Mesma coisa acontece na teologia do Antigo Testamento. Também você tem livros de teologia histórica, como é o caso desse de Alistair McGrath, que é talvez o principal teólogo histórico vivo no momento. Então esse livro, Introdução à História do Pensamento Cristão, ele analisa o que foi ensinado durante a história da igreja. Um outro livro é esse aqui, No Crepúsculo do Pensamento, de Hermann Doivert. E esse aqui é um livro de teologia filosófica, porque o que Doivert trata nesse livro? Ele trata sobre aquilo que na filosofia é chamado de ponto cartesiano, ou seja, aquilo que nós percebemos através dos sentidos, isso é julgado pela nossa mente ou pelo nosso coração? Então Hermann Doivert vai defender que é o coração. E isso não é algo necessariamente da Bíblia. Isso é um tema filosófico que toca a teologia. Por isso é um livro de teologia filosófica. E, por fim, um livro de teologia sistemática de Franklin Ferreira e Alan Myatt. Veja que bem aqui ele diz que ele vai fazer uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Então, nós vamos ver na próxima aula que a teologia sistemática ela é uma análise que deve estar relacionada com o contexto atual. Então, isso daqui é, portanto, um livro de teologia sistemática, que vai sistematizar, certo? Então, aqui estão alguns exemplos de livros típicos de cada uma das áreas da teologia. Tá bom? Então agora você entendeu aqui o universo teológico. Na próxima aula, então, nós vamos começar a tratar dos prolegômenos da teologia sistemática, ok? Então é isso, até a próxima aula.